Bom dia, bom dia. Vou verificar aqui essa conexão. Bom dia, bom dia. Você que está passando por aqui, você chegando, você está entrando na live Perfeito Amor. Aproveita esse tempo para ouvirmos essa música maravilhosa, esse louvor maravilhoso que declara a grandeza de Deus. Queremos o seu nome engrandecer. Aproveita e já vai mandando, vai compartilhando essa live com mais pessoas para aproveitar esse momento, essa meia hora, esses 40 minutos contigo, ouvindo a palavra de Deus. Você que está entrando vai dando bom dia, né? Eu já estou aqui dando bom dia para todo mundo. Tô vendo que tá entrando gente no Face. Acena, dá um oi, dá bom dia e se puder fica com a gente. Ah, obrigada, Gilza. É um vestido, Gilza. Muito obrigada. Faz tempo que eu não uso esse vestido. Tem um motivo para fazer tempo que eu não usava, mas agora... Bom dia, Deise Cristina, seja bem-vinda. Glórias a Deus. Ah, o óculos aqui, ó. Vai chamando mais gente para participar contigo, porque hoje Deus tem uma palavra especial para falar ao seu coração, algo da parte dele, para mim e para você. Bom dia, minha prima querida, Cristina Correia, abençoada, minha prima, Deus te abençoe, querida. Bom dia, Vânia Vilela, querida, seja bem-vinda. Já vai vendo aí o tema da nossa live de hoje. Deus vai falar no profundo do seu coração, como já tem falado no meu. A paz, Sandra querida, seja bem-vinda. Ó, os nossos corações sendo envolvidos por esse amor maravilhoso. Marcelena, minha linda, bom dia. Bom dia para você, essa artesã maravilhosa do Senhor. Você crê que Deus vai falar profundamente ao seu coração? Então fica com a gente, envia essa live para os seus amigos, para os seus parentes, para participarem agora e receber desse alimento fresco que vai descer do céu para a nossa vida através da palavra dele. Bom dia, Adriana, bem-vindo, minha linda, que eu amo tanto. É isso aí, Deise, eu creio. A gente ativa pela fé. O reino do nosso Deus é um reino dinâmico e de movimento. Ele está sempre disposto e a gente tem que sinalizar. Sinalizar que desejamos, com a nossa presença, com a nossa voz, com o nosso coração disposto. E é por isso que a gente termina este momento de louvor declarando que nós queremos o nome do nosso Deus engrandecer. Agradecer a cada dia, a cada momento, pela obra dele nas nossas vidas. A gente agradece e engrandece porque a gente confia nesse infinito amor de Deus. Sabemos que só Ele é o Deus eterno, sobre toda a terra, em todos os lugares, como Ele é no céu. Amém, queridos. Grande Deus, obrigado, Senhor. Grande.
Maravilhoso nosso papai, lindo nosso Deus, grande e maravilhoso. Bom dia, bom dia. Olha, a Silvana já dando bom dia, a Renata e a todos os irmãos amados. Você que não tá vendo bom dia aí da Silvana no Instagram, é porque a Silvana tá no Facebook, graças a Deus. Amém, queridos. Sejam bem-vindos à Live Perfeito Amor. Gente, tô definitivamente no meu novo espaço aqui, né? Faço as lives todas as manhãs de domingo, já há 3 anos, e passei de uma casa para outra, de um ambiente para outro. Agora meu escritório passou aqui para o fundinho de casa, então eu estou num lugar mais aconchegante, ainda estou me adaptando com iluminação, enfim, com a conexão, espero que tudo dê certo aqui com a conexão, mas nada pode parar aquilo que Deus te chamou para fazer. Deus me chamou nesse tempo, nesses últimos anos, também para estar aqui compartilhando do amor dele através das lives. Mas eu tenho plena certeza que Deus tem colocado coisas no seu coração e colocado coisas nas suas mãos para você cuidar. Persevera. Papai querido, bom dia, meu lindo, te amo. E aí, papai, como é que tá aí o som, a iluminação? Tô achando que tá com um pouquinho de eco. Já tô aqui no fundo, papi. Já tô aqui no escritório novo. Não importa o que Deus te deu, né? Não é a qualidade daquilo que Ele te dá, é o que você vai fazer com isso. Então, cuide daquilo que Deus tem dado para você fazer, para você desenvolver o seu trabalho, a sua família, as pessoas que Deus tem te confiado, as coisas que Deus tem te confiado. Então, cá estou eu aí hoje, 17 de setembro de 2023, na live Perfeito Amor de Deus, uma live que tem o objetivo de trazer a mensagem do nosso Deus e Pai eterno para você que está me escutando aí, de uma forma a trazer os princípios dele, do céu para a terra. Que essa mensagem de hoje possa alcançar o seu coração de maneira sobrenatural. Eu sempre digo que vida com Deus é uma parceria e tem que ser ativo. Então eu quero, a Deise ali, eu creio quando nós falamos que Deus ia falar. E você crê que Deus hoje vai trazer algo para você muito especial, vai segredar ao seu coração aquilo que você está buscando. Muitas vezes nós buscamos as coisas de Deus, pedimos as coisas para Ele e Ele nos devolve de forma diferente, a resposta é diferente. Mas por que a resposta muitas vezes é diferente? Porque Ele sabe os pensamentos que Ele tem ao seu respeito. Ele sabe que para você ter aquilo que você tanto almeja, aquilo que Ele tem colocado no seu coração, etapas precisam ser cumpridas. Desde falando, tomo posse já da vitória, amém. Ai, que linda, princesa Pamela entrando. Então, vamos ouvir a voz de Deus. Vocês aí então já sabem do nosso tema. Qual é o nosso tema de hoje? O tema de hoje é: não dê desculpas. Faça o que precisa ser feito. E foi exatamente assim que Deus falou ao meu coração essa manhã. Bom dia, Nilda do Face, seja bem-vinda. Foi exatamente assim que Deus falou ao meu coração, de uma forma imperativa. E ser imperativo, ser diretivo, não quer dizer que Deus está bravo, mas que Deus tem uma conversa para ter conosco. Paula, querida, Martins, seja bem-vinda. Paz seja na sua casa, minha linda. Não dê desculpas. Faça o que precisa ser feito. Eu acredito quando palavras diretivas, são direcionadas para que eu e você nos movimentemos, ela também, toda palavra diretiva que te impulsiona ao movimento, que te impulsiona a sair de um lugar onde você está, ela também vem carregada de unção, de ânimo para você conseguir fazê-lo. Então hoje é uma manhã onde Deus vai nos chamar para o movimento, nos chamar para nos levantarmos para concretizar os nossos propósitos, o nosso dia, o nosso domingo, a nossa semana. Amém, queridos? Isso fala diretamente de algumas coisas como procrastinação, argumentos e os motivos. Quando a gente não quer fazer, entenda que às vezes a gente não quer fazer, não porque a gente não quer o resultado, porque você sabe que caminhar com Deus é bom. Você sabe que só Ele tem as palavras de vida eterna. Mas quando nós vamos romper algo, entenda
Patrícia, tá? Amém, bom dia. Isso mesmo, Patrícia. Bom dia, querida, amada do Senhor. Entenda, toda resistência mostra um avanço. A resistência, ela já aponta para um avanço. Quando você passa a olhar a resistência dessa maneira, você consegue entender mais o agir de Deus. Às vezes as pessoas estão caminhando, rompendo algo. Ah, meu Deus, tá tendo perseguição, tá tendo obstáculo. Sim, é porque você está rompendo. Você precisa de uma vez por todas mudar a sua mente e entender que a porta é estreita, mas o caminho também é estreito. A minha Bíblia diz, em todas as versões que eu tenho aqui, diz que estreita é a porta, mas estreito também é o caminho. E se reino é tomado por esforço, mude a sua mente para entender que todo avanço, que todo rompimento será seguido de obstáculo. Amém, meus amados? Então, com isso na sua mente aí, eu estou passando resistência, eu estou me sentindo enfraquecido, eu tenho vários argumentos para não prosseguir. Meu Deus, olha as minhas experiências passadas, eu estou cansado. Tudo isso são obstáculos para que você não rompa. E esses obstáculos, eles podem retardar aquilo que Deus tem para mim e para você. Então eu preciso entender, em primeiro lugar, que se eu estou tendo obstáculos, se a perseguição está sendo uma realidade na sua vida, isso denota avançou. Estamos avançando. Porta estreita, caminho estreito. Só que quem está contigo é mais. Você com ele é mais que vencedor. Quem está contigo é aquele que venceu, é aquele que abre o caminho. Aliás, ele é o caminho. Então pode prosseguir. Então quando nós vamos avançar e fazer algo, nós sempre tendemos a procrastinar, a ter argumentos, e nós temos argumentos que são bons. Às vezes o argumento, você não tem tempo, como os motivos das suas experiências passadas, não deu certo, enfim, tantas coisas que você pode ter como argumentos, como os motivos para procrastinar ou procurar um outro caminho. E eu amo, amados, a história dos reis de Judá e de Israel, e eu quero hoje trazer um dos meus reis preferidos dessa história, alguns ensinamentos sobre posicionamento, alguns ensinamentos sobre como agir frente ao que precisa ser feito. Então hoje o tema da nossa live é não dê desculpas, faça o que precisa ser feito. Eu sempre pergunto para vocês sobre que rei nós vamos falar, ou sobre que pessoa da Bíblia, que homem ou que mulher da Bíblia nós vamos falar, mas tiveram muitos reis. Alguém arrisca, né? Eu falando de um rei que eu gosto muito. A Viviane tá, um passo ousado que dei com medo mesmo, abriu várias áreas da nossa vida. Aleluia, Viviane! Isso é poderoso. Nós não esperamos o agir de Deus, nós damos um passo e ele vai abrindo o caminho. Grande Deus, bom dia, Márcia. Alguém arrisca aí um rei que nós vamos falar hoje? Um rei que é um exemplo para mim e para você nesta manhã? O livro de Reis, queridos, os reis, a história dos reis, aliás, ela é contada tanto nos 2 livros de reis, dos reis, como também nos 2 livros de crônicas, que são crônicas dos reis. Eu simplesmente aprendo muito com a postura de todos os reis, do que eles fizeram, do que eles deixaram de fazer e como Deus andou ali em conjunto com eles. Mas hoje eu quero falar de um rei que está lá no 2º livro de Reis. Eu vou ler um pouco, vou pensar que segundo, bom. 2º livro de Reis, 18. E depois a gente vai pegar algumas partes também sobre do 2º livro de Crônicas. Então vamos lá. Nós vamos falar do rei Ezequias. Ezequias, olha, se você nunca leu o livro de Reis ou leu esporadicamente, comece até por Ezequias, pelo 2º livro de Reis 18 ou pelo 2º livro de Crônicas 29, que conta a história poderosa desse rei. Aliás, a Sandra colocou Davi, né? Ela já arriscou ali Davi. Davi está aqui, porque Davi é uma influência na vida de Ezequias. Então nós vamos falar do rei Ezequias, que reinou em Judá. Eu te convido aí a abrir a sua Bíblia ou me escutar
no segundo livro de Reis, capítulo 18, eu quero ler primeiro do verso 1 ao verso 7. Peço a Deus que através do Espírito Santo traga uma palavra fresca, traga uma palavra em forma de chave para o seu coração. Amém? Olha só. Segundo livro de Reis, capítulo 18, verso 1 diz assim: Ezequias, filho de Acás, guarda isso, filho de Acás, começou a reinar em Judá no 3º ano do reinado de Oséias, filho de Elá, rei de Israel. Tinha 25 anos quando começou a reinar e reinou em Jerusalém por 29 anos. Sua mãe se chamava Abi e era filha de Zacarias. Ezequias fez o que era certo aos olhos do Senhor, como seu antepassado Davi. Removeu os santuários idólatras, quebrou as colunas sagradas e derrubou os postes de Azerá. Despedaçou a serpente de bronze que Moisés havia feito, pois os israelitas queimavam incenso para ela. A serpente de bronze se chamava Neustã. Verso 5. Ezequias confiava no Senhor, o Deus de Israel. Não houve ninguém como ele entre todos os reis de Judá, nem antes nem depois. Ezequias se apegou ao Senhor, não se afastou dele e teve o cuidado de obedecer a todos os mandamentos que o Senhor tinha ordenado por meio de Moisés. Assim, o Senhor estava com Ezequias e ele era bem-sucedido em tudo que fazia. Rebelou-se contra o rei da Síria e não lhe pagou o tributo. Vamos até o verso 7. Amém. Já entenderam por quê? Eu gosto tanto da história desse rei e nós temos muito a aprender com ele, porque um homem que é tido como não houve nenhum entre eles, nenhum rei entre eles, nem antes nem depois, certamente tem muito ensinamento para mim e para você. Mas por que Ezequias era diferente? Qual o motivo que Ezequias era diferente? Tantos reis passaram, era sucessão atrás de sucessão dentro ali do reinado. Quantos reis passaram por ali? E a gente vai aprender hoje algumas nuances do reinado de Ezequias que o fazia ser diferente, que lhe deu essa categoria, esse selo do melhor rei, nem antes nem depois dele, no período dos reis, né? Pós o período de juízes. Então, o primeiro ponto que eu quero destacar aqui com vocês sobre a vida de Ezequias. Por que Ezequias era diferente? Se você pode anotar, vai anotando aí. Em primeiro lugar, ele buscou os referenciais certos. Ele buscou as pessoas certas. Ele buscou os exemplos certos. Então, primeiro diferencial do rei Ezequias. Ele buscou os referenciais certos, as pessoas certas, os exemplos certos. Amados, o pai de Ezequias foi o rei Acás. Que a gente já fala que ele é filho de Acás. Quando eu volto um pouco lá no segundo livro de Reis, eu só quero ler 3 versículos para que você entenda quem era o pai de Ezequias. Segundo livro de Reis, capítulo 16, de 1 a 3. Acás, filho de Jotão, começou a reinar em Judá no 17º ano do reinado de Peca, filho de Remalias. Tinha 20 anos quando começou a reinar e reinou em Jerusalém por 16 anos. Ao contrário do seu antepassado Davi, não fez o que era certo aos olhos do Senhor, seu Deus. Em vez disso, seguiu o exemplo dos reis de Israel e até sacrificou o seu filho no fogo. Desse modo, seguiu práticas detestáveis das nações que o Senhor havia expulsado da terra diante dos israelitas. Amados, o pai de Ezequias era um homem mau. O pai de Ezequias foi um homem que deu péssimos exemplos. Mas mesmo sendo o filho deste pai, um pai que matou o próprio filho, como as escrituras nos relatam, sacrificou o próprio filho. Mesmo sendo filho desse pai, Ezequias não seguiu o exemplo dele. Amado, você precisa escolher as suas referências. Pode ser que um parente, um colega de trabalho,
Pessoas que estão à sua volta, muito próximas, embora estejam próximas, não sejam referência para você. Conviver é uma coisa, ser referência é outra, seguir passos é outra. Ninguém está dizendo aqui para você virar as costas, principalmente quando nós falamos do contexto familiar, de um contexto de trabalho ou relacional. Agora você precisa observar os seus relacionamentos e ver se as atitudes dessa pessoa correspondem àquilo que a gente sabe que é certo, àquilo que a gente sabe que vem de Deus, a ponto de você segui-la, a ponto de ser a sua referência. Olha o que diz lá na carta aos Filipenses, capítulo 4, verso 8. Quem me acompanha sabe que eu chamo essa mensagem de um filtro de Deus. Então ali, 4:8, por fim, irmãos, quero lhes dizer só mais uma coisa. Concentre-se em tudo que é verdadeiro, que é nobre, que é correto, que é puro, amável, admirável, que é excelente, digno de louvor. O que o apóstolo Paulo está dizendo? Os seus pensamentos, a sua vida tem que passar por isso. Nós temos um filtro bendito. Bom dia, Graciele, seja bem-vinda. Você pode respeitar as pessoas que estão à sua volta, mas isso não significa que você vai seguir os passos dela. Um dos sucessos, uma das boas práticas de Ezequias, o que fez ele um homem diferente, é porque ele teve coragem de não seguir os passos do seu pai. Você precisa escolher as suas referências. Naturalmente, Acás deveria ser uma referência pai para filho, mas Ezequias tinha como referência Davi, o rei Davi. O rei Davi que era a referência acima dele. Isso não quer dizer que se o pai dele fosse uma boa referência, ele não seguiria o pai. Mas quando ele vê o que o pai fez, quando ele viveu o que o pai fez, ele tinha no coração dele o que Davi tinha ensinado. E aí ele olha, pensa o que Davi sempre ensinou. Davi sempre foi referência de Deus na terra, é um tipo de Jesus. Ele vê o que Davi ensinou, o que Moisés ensinou e vê o que o pai dele fez. Ele fala, opa, eu não vou seguir o meu pai, eu vou seguir Davi, porque ele é a conexão que eu tenho com Deus. Busque sempre ao Senhor para não ser enganado. Quando você sofrer alguma influência negativa e você tiver a referência correta, você não vai se submeter. Você não vai se submeter. Não importa o meio que você está vivendo, meu amado, você não pode viver numa bolha. Você trabalha num local, provavelmente, que você não está cercado de pessoas que que servem a Deus. Mas você pode decidir a quem seguir ali. Seja influência. Cineide, seja bem-vinda. Ezequias tinha uma diferença. E você? Quem tem sido exemplo de Jesus na terra para você? Para onde os seus olhos têm se voltado? Quem é que te leva até Jesus? E será que você tem sido um exemplo a ser seguido? Paulo, ele diz assim, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Busque as referências certas. Você pode continuar respeitando, convivendo com as pessoas dentro da sua casa, no seu trabalho, nos grupos que você frequenta, mas escolha as suas referências. Porque tem exemplos que te levam até Cristo, mas tem exemplos que te distanciam sutilmente da verdade. Essa é uma palavra de direção e de alerta para a minha vida e para a sua vida. Ezequias foi diferente, um rei diferente, em primeiro lugar, porque ele buscou os referenciais certos. Em segundo lugar, ele não se amoldou a novas tendências. Nem tudo que parece certo é certo. Então, em segundo lugar, Ezequias não se amoldou a novas tendências. Nem tudo que parece certo é certo. Olha no verso 4, diz assim: removeu os santuários idólatras, quebrou as colunas sagradas, derrubou os postes de Asera e despedaçou a serpente de bronze que Moisés havia feito, pois os israelitas queimavam incenso para ela. A serpente de bronze se chamava Neustã. Amados, eu preciso falar com vocês sobre essa serpente de bronze, porque existe um entendimento muito importante nesse ato
do rei Ezequias. Inaldo, seja bem-vindo, querido. Olha só, vamos falar das serpentes. Lá em Números 21, Deus nos mostra que ele próprio fala para Moisés construir, fazer uma serpente e colocá-la num alto lugar. E para que os israelitas ali, eles quando fossem picados por uma serpente, olhassem para essa serpente que eles seriam curados. Ali existia uma referência ao que Cristo faria na cruz. Naquele momento, Deus estava mostrando ali no deserto que havia salvação para a morte. Olhar a serpente que representava a morte, ali alto, num alto lugar, era como se olhar para Cristo e ter redenção. Naquele momento, Deus fez com que Moisés erigisse aquele símbolo ali para um momento específico, onde aquelas pessoas no deserto, porque deserto a gente sabe que é um local de aprendizado, estavam sendo ensinadas a olhar para Cristo, a olhar para Deus e serem curados. E o que aconteceu? Ali era um referencial da morte para a vida. O povo, passado aquele momento, continuou apegado àquele artefato, que na caminhada pelo deserto era algo que Deus tinha colocado ali para ensiná-los. Para ensinar que eu e você temos no nosso Deus como passar da morte para a vida. Mas a fé do povo estava naquele artefato. Então quando Ezequias destrói a serpente de Moisés, isso está dizendo que aquela serpente que funcionou lá no deserto era para aquilo, eles guardavam aquela semente. Ledinha, seja bem-vinda, querida Paz. Eles guardavam aquela serpente e continuavam a adorá-la. A fé do povo estava no artefato. Muitos não entenderam a mensagem. Deus nos convida a crer nele através de um relacionamento. E Ezequias ali entendeu que a adoração do povo estava comprometida, estava ameaçada em vários pontos. Ainda que ele honrasse Moisés, ele não aceitou esta nova tendência do poder estar na serpente. Estão entendendo o que Deus está querendo dizer? Ezequias era diferente porque ele não se amoldou a novas tendências, nem tudo o que parece é certo. A serpente era para aquele momento no deserto um ensinamento, algo que Deus tinha para ensinar para aquele povo. Que Deus trazia da morte para a vida. O tempo passou e eles se agarraram na serpente e fizeram aquela serpente um amuleto. Mas Ezequias não se amoldou a essa nova tendência. Cuide você, para que novas tendências não te desviem sutilmente do que é verdadeiro, da raiz que é Cristo. Sutilmente, nós vamos nos distanciando quando nós assumimos novas tendências. Eu tenho certeza que não foi de uma hora para outra que aquele povo se dobrou diante daquela serpente. Ali no momento do deserto, aconteceu esse fato, né? Onde as pessoas eram curadas olhando a serpente. E ali depois, passado algum tempo, saíram do deserto, porque isso aqui passou séculos. As pessoas, alguém passou, eu fico imaginando, né? Alguém passou por algum problema, eu falei assim, ó, você lembra que aquela serpente lá, nós fomos curados do veneno? E nós íamos morrer, não morremos? Aonde está aquela serpente? Vamos achar? Porque tem poder nela. Sutilmente, as pessoas foram se dobrando àquela serpente. Mas Ezequias não era um homem, um rei, que se amoldava a novas tendências. Parecia certo. Por que parecia certo? Porque aquela serpente funcionou ali para aquele momento. Mas não era certo. Cuide você para não se amoldar a novas tendências, porque eu e você facilmente e sutilmente somos distanciados daquilo que é verdadeiro. E por último lugar, Ezequias não hesitou em lançar fora tudo que o impedia de adorar a Deus. Agora eu só quero ler lá no segundo livro de Crônicas, para terminar, no capítulo 29. Lembra que eu falei para vocês que as histórias dos reis estão tanto em Crônicas quanto no livro de Reis? No segundo livro de Crônicas, no capítulo 29, verso 10, 15 e 16. Olha o 10. Isso aqui é Ezequias falando. Agora estou resolvido a fazer aliança com o Senhor Deus de Israel, para que se desvie de nós o ardor de sua ira. Vamos para o 15. Congregaram a seus irmãos, santificaram, vieram segundo a ordem do rei
pelas palavras do Senhor para purificarem a casa do Senhor. 16. Os sacerdotes entraram na casa do Senhor para purificar e tiraram para fora ao pátio da casa do Senhor toda imundícia que acharam no templo do Senhor. E os levitas tomaram para levarem fora no ribeiro de Cedron. Ezequias estava decidido. Ezequias estava decidido. E ele sabia que para iniciar um novo tempo era necessário tomar atitudes. O que era sujo, o que impedia a adoração, ele jogou fora. Jogou fora no Vale de Cedron. O Vale de Cedron tinha um ribeiro ali era conhecido, onde as pessoas lançavam as coisas que não prestavam. O novo, meus amados, não pode chegar se o velho permanecer. Não tem lugar para o novo se o velho permanecer. Eu imagino que lá devia ter muita coisa de valor mesmo, porque acá substituíam as coisas do Senhor por coisas de outros deuses. Devia ter coisa de valor financeiro, devia ter coisa bonita aos olhos. Mas Ezequias estava restaurando a essência da adoração. Ele estava restaurando o relacionamento do homem com Deus ali, de um pai para filho. E ele não se importava se tinha valor, se não tinha valor, se aquilo o afastava de Deus. Se aquilo afastava o povo a que Deus tinha confiado a ele tinha que lançar fora. Hoje você pode perceber que existam coisas na sua vida que precisam ser lançadas no Vale de Cedron. Relacionamentos, posturas, hábitos, pensamentos e até coisas mesmo. Não dê desculpas. Faça o que precisa ser feito. Deus tem muito para fazer na sua vida. Deus tem algo novo para fazer na sua vida. E o convite do Senhor hoje é para que nós restauremos o nosso templo de adoração. Sonda, Senhor, e me conhece, vê se há em mim algum caminho mau. O templo foi restaurado. Ezequias ali, coisa mais linda. Olha ali, segundo livro de Crônicas 29 e 36. Ezequias e todo o povo se alegraram por causa daquilo que Deus fizera para o seu povo, porque subitamente se fez a obra. Amados, Deus anseia por nos restaurar por completo. Por completo. Quero só revisar os últimos pontos, os 3 pontos antes de nós orarmos. Porque o rei Ezequias era diferente. Nós estamos falando de atitude, nós estamos falando de fazer o que precisa ser feito e restaurar o templo de adoração no nosso coração. Em primeiro lugar, ele buscou referenciais certos, as pessoas certas e os exemplos certos. Em segundo lugar, ele não se amoldou a novas tendências. Nem tudo o que parece certo é certo. Mas em último lugar, ele não hesitou em lançar tudo fora, o que impedia o povo de adorar a Deus. E o resultado disso é que o povo e ele próprio, todos se alegrou por causa do que Deus tinha feito ali e porque subitamente se fez a obra. Recebe isso no seu coração. A sua prontidão desencadeará o de repente de Deus. Amém, amados? Você pode receber isso aí, aonde você está? A sua prontidão desencadeará o de repente de Deus. Subitamente, de repente, Deus fará. Amém, amados? Vamos orar? Senhor, meu Deus e Pai, muito obrigada por essa palavra, Deus, obrigada por nos ensinar através da tua mensagem que é viva, Senhor. Nós sabemos que a letra pode matar, mas o Espírito vivifica, e eu te peço, em cima desta mensagem, Deus, que o Senhor venha trazer vida a cada um de nós. Pai, nós queremos viver a tua restauração, papai. Queremos te conhecer cada vez mais, ó Deus. Senhor, mostre a cada um de nós, mostre a mim, mostre aos meus irmãos, ó Pai, o que tem impedido que flua o teu rio de forma intensa sobre as nossas vidas, ó Deus. Senhor, dá-nos, Senhor, olhos e sabedoria para contemplar quem está à nossa volta, papai. Seguirmos os referenciais que o Senhor tem colocado diante de nós, ó Deus. Pai, a não nos amoldarmos a novas tendências, só Tu é a verdade, só o Senhor é o caminho, papai. Oh Deus,
Nós te adoramos, te adoramos, te adoramos, ó Pai, e dizemos, ó Deus, que queremos viver, ó Pai, aquilo que o Senhor tem para nós. Por isso nos comprometemos. E se esse é o teu desejo neste momento, faça uma aliança no final desta manhã. Nos comprometemos, Senhor, juntamente com todos que estão orando agora. Eu me comprometo que através do teu Espírito Santo que nos mostra, lançaremos fora, fecharemos portas e lançaremos no Vale de Cedron tudo aquilo que impede a nossa adoração e o fluir da tua vida na nossa vida. Pai, abençoa cada um, Senhor, as suas famílias, os seus projetos, Senhor, a sua casa. Em teu nome nós oramos, Papai, no nome do Filho Jesus e do Espírito Santo. Amém. Amém, meus queridos. Amém, amém. Grande Deus, Rosângela Reis. Amém. Ledinha dizendo amém. Viviane. Glórias ao Altíssimo. Amém, a Deise. Minha prima, Deise Veludo. Silvana dizendo amém. Adriana, meus amados. Nós temos um Deus maravilhoso que nos convida para conhecer mais dele. Algo novo está vindo para a sua vida, eu creio nisso. Mas nós precisamos estar vazios para que ele nos enche. Antes de eu terminar, só dizer a vocês que Deus esta semana disse para mim: eu estou soprando os meus filhos através do meu espírito. E ele me deu duas imagens, de um saco cheio e um saco vazio. E ele falou: quem é que vai mais longe? O saco cheio ou o saco vazio? Eu falei: Senhor, é claro que o saco vazio, porque está vazio. Então ele disse: se esvazia de tudo que te traz peso, porque eu quero te movimentar, porque eu quero te lançar. Então, amado, recebe essa palavra, que esse sopro de Deus, que o Espírito Santo te sopre, se esvazia, porque ele vai te levar para um novo lugar. Deus te abençoe. Até domingo que vem.